Transforma Mútua Podcast. Olá, sejam bem-vindos ao Transforma Mútua Podcast. E eu sou Thaís Cerutti, jornalista da Mútua, e tenho o prazer de conduzir essa boa conversa que vamos ter aqui nesta mesa, acompanhada hoje, iniciando os trabalhos com o Mauro Felizato, engenheiro químico, também professor universitário e também palestrante da 79ª SOEA. Seja muito bem-vindo, Mauro. Obrigado, muito prazer estar aqui com você, Thaís, e começar os nossos trabalhos, né? Hoje, de fato, o primeiro dia, né? Isso. E muito prazer estar aqui. Bom demais. E você me comenta, aquela conversa boa que a gente estava tendo ali antes de começar o podcast, a gente tem uma história bem interessante aí que se inicia desde quando você se torna CREA-DF. Exato. Depois de se formar, se torna CREA-DF, tem uma história boa junto da legal. Mútua. Conta isso. A carreira do engenheiro é meio que em 4 etapas, né? Tem o engenheiro trainee, que o nome já diz, é um nome francês, mas é em treinamento. O engenheiro júnior, ficou mais velho. O engenheiro pleno, depois o sênior, depois o master, né? Então eu passei por todos esses níveis, 39 anos de CREA, né? de engenharia, né? E aposentei-me na Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a CAESB, né? De Brasília, que é a Companhia de Água e Esgoto. E lá nessa companhia trabalhei na área de tratamento de esgoto, 25 anos, e depois trabalhei na área de meio ambiente. Nessa vida profissional, fiz mestrado, doutorado na UNB em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos. Me aposentei da CAESB e fui convidado para ser pesquisador e professor colaborador de um curso de mestrado profissional que chama Prof. Água, que ele é fomentado pela ANA, né, Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, e onde acontecem as aulas no setor policial, ali, perto de casa. Eu moro no Guará, né, no Guará 2, e aí estou lá já há 2 anos, né, orientando os alunos, e é um mestrado que se chama Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, que hoje é minha área de ambiental e recursos hídricos, que a palestra que eu vou fazer é exatamente nessa área. Isso, né? Vamos falar também sobre essa palestra. E voltando à história das fases, então, enquanto engenheiro trainee, eu fiquei desempregado. Isso É aí que a Mútua entra, É aí que a Mútua entra na história, em 1986, 87. E como engenheiro desempregado, eu recorri à Mútua, que tinha um programa na época, que se emprestava... o URV era a unidade de referencial de valores, né? Era moeda, né? Nessa época, e eles me emprestaram, né? Durante 6 meses, 12 URVs por mês. E foi esse dinheiro que eu consegui, obviamente, emprego novamente. E depois eu paguei, né, pela metade, 6 URVs durante 12 meses. Né? Então essa é a minha história, que começa com a Mútua, e uma história bonita, porque me ajudou na minha carreira profissional. Né? E hoje eu acabei de me inscrever, porque de fato naquela época a Mútua a gente tinha uma inscrição separada. E aí eu falei, agora eu vou fazer minha inscrição, porque eu devo isso à Mútua, eu tenho que ser mutualista, né? Então voltei agora como mutualista, de fato inscrito. E olha que bacana, você conta que lá nesse início da sua vida, você realmente precisou da Mútua para dar uma alavancada na carreira, sim, que é muito legal, e volta agora já com tudo estabelecido, né? Como o senhor disse, sênior, já é outro patamar, vamos dizer assim, mas a Mútua sempre acompanhando essa vida. A Mútua está na minha vida, né? Isso é muito legal. E como é que eu usei esse dinheiro? Na época, eu sou paulista, né? Eu estava em Brasília, fiquei desempregado, trabalhava na Cimento Tocantins, por isso meu CREA é do DF, né? E aí eu voltei para São Paulo, para a casa dos meus pais, né? No interior de São Paulo, e foi esse dinheiro que eu comprava o Estadão, que era o caderno de empregos na época, né? Olhava no domingo de manhã e marcava aquilo que me interessava. No domingo à noite eu tomava um ônibus, ia para a capital, para São Paulo capital, e ficava o dia inteiro distribuindo currículo, fazendo entrevistas, etc., e voltava, e toda semana eu fazia isso, até conseguir emprego de novo também numa fábrica de cimento, né? E aí voltei a profissional e paguei a multa certinho, né? Como devia. Isso é muito legal. E tenho o maior orgulho de contar essa história, e conto essa história para todo mundo, né? Assim, o que é a Mútua na minha vida, né? É isso mesmo. E é tão importante isso que você estava me contando também, que enquanto professor universitário, né,
Um dos nossos diretores da Mútua DF foi seu aluno. Sim, E sim. também nosso mutualista há Sim, muitos anos, né? sim, Conta sim. isso um pouquinho também. É o Pedro Assad, ele já foi até vice-presidente do CREA, né? Na última gestão, na penúltima, né? E ele foi meu aluno de engenharia civil, porque eu dei aula em vários cursos em Brasília, né? Em graduação, engenharia ambiental na Católica, engenharia civil na Esplan, engenharia civil na Unip, né? Que foi onde o Pedro conhecia o Pedro, e a engenharia civil da Católica também, e a engenharia civil da UDF, né? Depois eu parei de dar aula de graduação, porque eu estava, na época, no doutorado, e precisava conduzir a minha pesquisa e terminar o meu doutorado, né? E hoje voltei, mas voltei para um curso de mestrado, né? Mestrado profissional, que é importante porque, na realidade, eu sou muito mais profissional do que acadêmico, né? A minha vida acadêmica, vamos dizer, é inferior à minha vida profissional, que eu tenho 39 anos, né? Como engenheiro, e continuo dando consultoria, trabalhando como engenheiro, né? De fato. E o nosso diretor Pedro, bom aluno? Bom aluno, Bom bom aluno. aluno. Passou na disciplina, porque eu Olha, era professor do núcleo duro de engenharia, que é o núcleo de águas, e nesse núcleo de águas a gente tem mecânicos fluidos, hidráulica, hidrologia e saneamento. E eu era responsável pelas disciplinas de hidrologia, hidráulica e saneamento. Hidráulica, a gente sabe, né, no curso de engenharia, que é uma disciplina que coloca os alunos para estudar realmente, para mostrar como é que a cabeça do engenheiro vai funcionar depois de passar por essas quantidades de fórmulas e sim. entender a hidráulica, né? A engenharia é uma engrenagem total ali, né? Sim, até sim. chegar nessa... conduzir formação não é uma coisa fácil, né? E é isso que o aluno tem que entender, que todo esse arcabouço de disciplinas são exatamente, como dizia um professor meu, para dar corda no tique e no teco, né? Isso. Porque a gente sabe que durante muito tempo em São Paulo, hoje eu não sei isso, mas durante muito tempo em São Paulo, a maioria dos administradores de empresas eram engenheiros e não administradores, né? Porque esse que é o fato da formação do engenheiro, essa formação bem clássica para poder, com a matemática, que é o mote do curso, né? Ele ser um bom administrador depois, né? Acho que isso é importante. E nesse caminho, ser mutualista, né? Às vezes, quando sai da faculdade, já ajuda bastante esse caminho até chegar a ter uma vida profissional mais plena. Sim, né? a multa hoje cresceu e a multa tem... Eu mesmo estou num PDV, que eu tenho um plano de saúde da empresa que eu trabalhava, Sim. mas a multa, estava observando a multa hoje, tem plano de saúde, né? E agora não vou precisar, mas daqui a pouco eu vou entender o da multa como é que é. Sim. Né? A multa tem empréstimos com taxas muito baixas de mercado, Sim, etc. Tecnoprev, Exatamente, saúde, o plano de saúde, verdade. né? Ou alguns convênios que tem desconto com um monte de empresas, etc. Né? Então, eu acho importante isso, né? Isso ajuda Sim. o profissional, né? Que eu acho que no Brasil, em Portugal tem, porque eu estou, através do convênio Confia Ordem dos Engenheiros de Portugal, eu sou engenheiro registrado em Portugal também. E lá também tem esse esquema da OEP, né, que é o nome da Ordem dos Engenheiros de Portugal, desses convênios com empresas e tal. Isso eu não vejo em outra profissão a não ser na engenharia. Eu nunca vi falar que os médicos têm isso, a OAB, os advogados têm isso, etc. Acho que essa assistência da mútua é muito importante, né? E, inclusive, a mútua ela ajuda a conceber essa semana maravilhosa que a gente tem, né? Que eu sinto muito honrado, é a segunda vez que eu estou participando como palestrante, né? E eu acho muito importante isso, né? Para nós engenheiros, saber que a mútua está aí para nos ajudar sempre, né? E o mais legal dessa conversa é que serve como exemplo, né? Que às vezes Sim, quem está nos ouvindo nem sabe como funciona a nossa caixa de assistência. Talvez o engenheiro trainee ou o engenheiro júnior esteja ouvindo, que eu já fui, né? Isso, exatamente. E ver que realmente vale a pena, né? Já é um incentivo, né? Incentivo para coisa boa. E aí também o senhor vem brindar a gente com uma palestra, né, sobre o reuso de água, que é tão legal. O nome da palestra, Reuso de Água, alinhando tecnologia e inovação para um amanhã sustentável. Sim. E o amanhã sustentável está aqui, batendo na nossa porta eu já, não sei, né? Eu acho até, eu vou até falar isso na palestra, porque já não existe mais sustentabilidade, né, Thaís? Eu acho que é sobrevivência, né? O que aconteceu? O que aconteceu no Rio Grande do Sul? E o que está acontecendo hoje com essa quantidade de queimadas, né? A poluição do ar, a questão né? Tudo isso tem a ver com a água, né? No final tem a ver com a água isso, né?
E é muito importante. Brasília, nós temos um problema sério, o DF, né? A gente talvez seja comparado com alguns estados nossos do país com a melhor disponibilidade hídrica. O que é isso que eu estou falando? É a quantidade de água por habitante por ano. Então, hoje, Brasília ela é considerada uma região crítica. E a gente está, vamos dizer, no altiplano do país, né? Então, a gente não tem água, né? Hoje, a gente está importando água, inclusive, do estado de Goiás, né? Para poder aumentar a nossa disponibilidade hídrica de Brasília. Então, o reuso ele entra nesse aspecto. O que é o reuso de água? É você usar a água, né? Ela vira esgoto, e depois que ela vira esgoto, ela é tratada, e de acordo com o tratamento que é dado a ela, você pode fazer um uso menos nobre, né? Porque a gente não pode se dar o luxo, hoje em dia, de ficar dando descarga de vaso sanitário, né? Com fezes e urina, com a água clorada e fluoretada, né? Isso é muito luxuoso. Então, um tipo de reuso pode ser isso, em vaso sanitário, que foi o trabalho que eu tive durante 12 anos na rede SARA, de aparelhos locomotor, que todo mundo conhece. São 6 unidades. São 6 unidades que tem no Brasil todo, e em Brasília tem 2 unidades, sendo que uma está dentro do Lago Paranoá, que fica lá na QL11, né? Quase no final da península. E o SARA precisava inaugurar esse sistema, e na época não tinha rede de esgoto nessa península. E aí a própria CAESB, na época, sugeriu, né, não existia a agência reguladora ainda, que o SARA fizesse um sistema de tratamento e fizesse reuso de água, né? E o SARA obedeceu e fez reuso de água. Quais eram os reusos de água? Irrigação paisagística, porque é um jardim enorme, tem muito gramado, é um lugar muito bonito, inclusive, né? E também nos vasos sanitários. Então, tinha uma estação de tratamento de esgoto condizente com esse tipo de reuso, né? Então, era uma estação de tratamento biológico, onde a gente tem micro-organismo que faz o tratamento, e depois um complemento feito uma estação de tratamento de água. Então, era clorado a água não podia ter cor, não podia ter cheiro, né? Você imagina, no vaso sanitário. Eu sempre falava esse exemplo. Uma mulher que usa o vaso sanitário, né, dá descarga e a água está colorida e fedida, mal cheirosa, ela nunca mais vai querer. E vai falar mal da instituição. E uma instituição que o SARA você conhece, que tem aquela mania a questão de infecção hospitalar, tem a famosa toalha branca, né, que eles estendem na entrada. A cada meia hora sujou a toalha, recolhe a toalha. Então eles têm vamos dizer, esse tipo de conduta que é importante, né, por conta da infecção hospitalar. E é uma referência nacional, né, nessa questão dos aparelhos locomotores. Eu tive muita honra de ficar 12 anos, né, como ART, né, a anotação de responsabilidade técnica, e também um consultor nessa área para eles. Era um contrato de prestação de serviço pequeno, né, que não me impedia, porque o meu trabalho era na CAESB, né, e tinha tudo a ver com o que eu fiz até hoje na minha vida profissional. Muito bom saber disso. E o que eu fico impressionado, voltando aqui um pouquinho à história, quando o senhor fala que lá no início o senhor comprava o Estadão com o dinheiro que a multa lhe ofereceu, olha quão importante... as viagens. O quão importante isso foi desde o início para chegar ao profissional que é hoje. Né? Então, esse caminho que a gente percorre, como é importante o início da vida, alguém está ali para ajudar, né? E aí chegar a esse profissional de altíssimo... Tem uma música do Paulinho da Viola, né, que eu nunca esqueço, da letra, né, que ele fala que quando eu penso no futuro, eu não esqueço o meu passado. É isso. Né? Então, não posso esquecer. Né? Se hoje a gente come filé mignon, a gente já comeu pão com mortadela, pão com ovo. Né? E, aliás, adoro ovo, entendeu? Entendeu? Mas é isso, a gente não pode esquecer o que aconteceu, né? E que fez a gente trilhar tudo isso, né? É uma história muito bacana, inspiradora. E faríamos isso tudo de novo, né? Adoro minha profissão. Meu pai era barrageiro, era consultor de barragem, né? Então eu sou engenheiro desde que eu pensei em ser um profissional, né? Eu vou ser engenheiro e aqui estou, né? Que história bacana, muito bom. É isso aí. Muito bom. E sendo professor também, alguma história mais especial, assim, porque professor tem sempre uma história bacana para contar, né? Nesses anos todos deve ter ali algum engenheiro. Com certeza. Na Católica, em que você graduou, eu fui também conduzir essas disciplinas do núcleo duro, né? Que era hidráulica e saneamento.
E eu fui 6 vezes paraninfo de turma. E o paraninfo de turma, você sabe que eles é que escolhem, né? Sim. E eu também não tinha objetivo nenhum de reprovar ninguém, mas a minha disciplina de hidráulica era uma das que mais reprovava. Mas o aluno Não deve ser uma entendia. matéria fácil, né, Mauro? Não é uma matéria, é uma matéria tem que gostar de matemática muito, né? Acho que É por isso que lá no início, quando a gente falou do nosso diretor atual administrativo, o Pedro, porque quando eu digo bom aluno, sim, tão bom aluno que se tornou nosso diretor, né? Sim. Para você ver como é bacana esse caminho de todo mundo que vocês fazem. E mesmo na empresa que eu trabalhava, tinham vários ex-alunos, né? Então eu como diz, esse é um dinheiro que o cartão de crédito não compra, né? Que é quando eu encontrava no corredor, professor e tal. Assim, se torna uma referência. Né? Eu gosto de ser, apesar de ter o título, né? Tinha até uma pessoa que trabalhava comigo que fica chamando de doutor. Falei, eu não sou doutor, né? Eu sou engenheiro. Então me chama de engenheiro Mauro, que esse que é a minha profissão e que eu amo e adoro, né? E pretendo ainda trabalhar muito enquanto puder. É isso aí. E o que, vamos dizer um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho sobre essa SOEA, o que você está achando? Legal. Eu fui convidado para até sugerir um tema, né? Eu sugeri esse tema, né? Pela pessoa que me convidou, que é uma colega, e esse trabalho é um trabalho que ele não foi publicado ainda, mas ele foi feito através de uma consultoria. Então aqui é um spoiler. Não é porque a gente já apresentou isso já. Tá, ele não foi publicado pela empresa pela entidade que deve publicar. Sim. Porque foi uma consultoria com a Unesco, né, uma consultoria da Unesco individual, em que o assunto era viabilidade de reuso de água no Distrito Federal para agricultura. Como eu te falei, a nossa disponibilidade hídrica é baixa, então a gente não pode tratar o esgoto como a gente trata hoje, em níveis muito qualificados, e simplesmente lançar para os rios. A gente tem que aproveitar esse líquido, né, como água, e aproveitar também os nutrientes que tem. Né? Eu não sei se todo mundo está ligado nessa história, mas o grande problema é o fósforo. Né? O fósforo, dizem que tem um livro, inclusive, que fala que o fósforo era um elemento para ser chamado de Lúcifer, né? Porque fósforo e Lúcifer significam a mesma coisa, é o que dá a luz, né? Só que resolveram colocar o nome de fósforo. Né? Por que isso? Porque o fósforo ele tem limite no mundo. Hoje ele é um mineral e tem limite. E nós, o tempo todo, no esgoto doméstico, a gente está eliminando fósforo. Então tem alguns países hoje, por exemplo, a Suécia, que eles tratar esgoto não é importante. O importante é recuperar o fósforo para poder usar o fósforo como adubo na agricultura. E sem fósforo, você sabe que é NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio, né? A gente não produz comida. Né? A gente não, né? E hoje a gente pega o fósforo e joga na água. Aí o fósforo causa o quê? Um enriquecimento de planta em águas. Se a água ficar parada, tipo lagos e reservatórios, isso chama eutrofização, que é a poluição que causa o fósforo na água. Então o fósforo não é para ir na água, é para ir para o solo, para produzir comida. Então o reuso de água também tem esse aspecto, não é só a água em si. Tanto que a gente, quando tem fósforo, a gente chama de fertirrigação, que além de irrigar, a gente está fertilizando. E é isso que alguns países fazem, tipo Israel. Israel hoje produz 70% dos seus alimentos, né, com reuso de água, né, e é um dos maiores exemplos. Né, e Israel exporta verduras para a Europa. Né. Então, é lógico que isso a gente está falando aqui não é uma coisa tão simples. Isso é uma matéria, sempre foi de engenheiros, né, de vários engenheiros, né, porque é preciso preocupar com a qualidade, né, com o tratamento. Né, envolve engenharia ambiental, exatamente, engenharia química, engenheiro mecânico, para trabalhar nas verdadeiras indústrias, que são as estações de tratamento de esgoto, são indústrias que purificam, né, a água. Né? Então, o ambiental é bem-vindo, o mecânico, o eletricista, o mecatrônico, o eletrônico. Né? Todos falam de vida, né? Porque a água o civil, é vida, né? o civil, a água é vida, todos sem eles, água ninguém exatamente, todos estão envolvidos nisso. Né? Então, acho que é um aspecto, por exemplo, nessas queimadas, se a gente tivesse um sistema de... é caro, mas
quando precisa é feito. O maior exemplo a gente tem em São Paulo, que é o projeto Aquapolo. Não sei se todo mundo conhece, que a Aquapolo é uma parceria público-privada entre a Sabesp e hoje começou com a Odebrecht, hoje é outra empresa, né? E o que eles fazem? Eles produzem 700 litros por segundo, em média, de água para o polo petroquímico. Então, o Aquapolo Estação está localizado lá perto de São Caetano. E eles tiveram que fazer uma rede de 17 quilômetros para fazer essa água chegar até o polo petroquímico. Eles não falam muito de valores, mas dizem que hoje a indústria está pagando 60% do valor que ela pagava para a água da Sabesp. Então, assim, é uma necessidade, né, que houve, né, principalmente com a crise hídrica, que aconteceu em São Paulo, aconteceu no DF, né, e é aquela história. Nos Estados Unidos é o país que mais se faz reuso de água no mundo, né, assim, em quantidade, né, e é exatamente nos estados que não chove, tipo a Flórida, a Califórnia, né, o Arizona, que são estados que chovem 50 milímetros por ano. Né? Então, muito pouco. Brasília, a gente chove 1.300. O Amazonas chove 3.000. Olha só. Entendeu? O Cariri, 600 milímetros. Então, como diz aquele ditado, a necessidade fez o sapo pular. Então, quando a gente tem necessidade, a gente tem que... E chegou a hora, está batendo na nossa porta que a gente precisa fazer reuso de água. Né? Isso. Quão importante é esse assunto. Exatamente. Já é um assunto que a gente vem discutindo ao longo dos anos, sim, mas ainda é atual porque ainda não estamos no que é correto, né? No que realmente tem que. E exemplos bons a gente tem. O Sara foi um exemplo bom, né? O Aquapolo é um exemplo bom, né? Sim. Então, e outros que a gente tem no Brasil. Assim, eu estou dizendo isso aí o Aquapolo é importante, que é o maior, segundo dizem, no hemisfério sul, né? O maior. Tem outros maiores aí, né? Mas é sempre um prazer falar disso. E é o assunto da minha especialidade. No mestrado, eu fiz reuso de água em piscicultura. Né? Então, produzi peixe, tilápia, principalmente, porque a tilápia é a galinha da piscicultura. Né? O Macfish mesmo é um filé de tilápia. Né? Hoje, alguns chamam de St. Peter, né? Mas é a mesma tilápia do Nilo, que ela é um peixe africano, etc. Então, o meu mestrado foi reuso em piscicultura, reuso de água em piscicultura, e o meu doutorado foi... tratar o efluente de um tipo de reator, que a gente chama de reator anaeróbio, com membranas microfiltrantes, um pouco mais complicado, né, para poder usar o fósforo. Né, porque o fósforo como te disse, vai ser um problema. Em 2050 a gente vai ter crise de fósforo. De repente alguém invadindo o Marrocos, que é a maior mina de fósforo do mundo, está no Marrocos. Nós temos uma grande mina, né, nós também em quarto, quinto lugar, né, mas o Marrocos hoje ele detém, e a China também, as maiores minas de fósforo. E as minas vão acabar, mas o esgoto, né, enquanto a gente beber água e comer, a gente vai estar produzindo esgoto. Por isso que a Suécia está separando as fezes da urina, né, porque o o fósforo está mais concentrado na urina, né, e recuperando esse fósforo como um mineral, né, que chama strumvita, né, através de reações químicas e tal, é o fosfato de magnésio e amônia, e aí essa strumvita é um adubo, vai ser usado na agricultura. Né? Nossa, sobrevivência, não é sustentabilidade. É verdade, é sobrevivência. Quanto conhecimento. Tive uma aula aqui. Além de jornalista, já vou sair um pouquinho engenheira também. Muito obrigada por isso. É isso, meu querido. Muito prazer. Muito obrigado. Uma honra estar falando com você. Para mim também, dividir essa mesa com uma pessoa tão qualificada, né? Ainda bem que a SOEA teve de novo essa brilhante ideia em trazê-lo para dar uma palestra aqui para os nossos semanistas. Que ótimo. Muito obrigado. Bem. E um bom dia para nós. Né? Muito obrigada mesmo. Então é isso, gente. Esse é o podcast da Mútua, né? O Transforma Mútua é exatamente isso. Trazer pessoas qualificadas como o Mauro aqui para dividir essa mesa, uma conversa boa, descontraída, um pouco sobre do que ele vai falar, que já é uma palestra mais robusta, mas a gente teve esse bate-papo aqui para mostrar para vocês que a Mútua quer isso mesmo, trazer o melhor que a gente tem para você associado e para quem não é, que seja. Muito obrigado por essa conversa, muito obrigado, Mauro, novamente, e até mais.